Hoje nós vamos falar sobre, na verdade o tema hoje é um diálogo sobre erros e recomeços. Diálogo sobre erros e recomeços. Todos nós erramos. Todos nós aqui erramos. Todos nós, se fizermos uma retrospectiva, talvez você nem precise fazer uma retrospectiva tão distante para se lembrar de um erro que você se arrepende profundamente, porque esse erro trouxe danos cruéis para você. Talvez você não precise ir tão lá atrás, olhando no retrovisor da sua história, para se lembrar daquelas decisões que você tomou e que tiveram consequências que perduram até hoje e que talvez você nem saiba definir muito bem o tempo em que essas consequências ainda serão perceptíveis, ainda serão sentidas na sua vida. Erros sempre acontecem. A situação dos erros, ou pelo menos a situação onde nós somos encontrados em erro, não deve ser um motivo para a nossa desistência. Como muitos, às vezes, quando erram, usam isso para desistir da caminhada, para fraquejar e para fracassar. Nós não somos chamados por Jesus para podermos fraquejar e para parar a caminhada por causa dos erros. Erros devem ser evitados, mas erros irão acontecer. E quando erros acontecem, o que é importante nas nossas vidas é como nós lidamos com esses erros. Porque às vezes os erros deixam marcas e marcas profundas. Erros às vezes afastam pessoas. Erros às vezes fazem com que relacionamentos duradouros, relacionamentos de longo prazo sejam rompidos por muita facilidade. Erros às vezes deixam tristezas profundas e roubam a esperança. Erros são cometidos. Eu cometi. Você, com certeza, já cometeu. E se você está se lembrando aí de algum erro, e que ainda dói, e que ainda machuca, e que ainda fere, é com você que eu estou falando essa noite. É para você e a você que eu quero me dirigir hoje à noite. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura bíblica comigo. Em João, Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Evangelho de João, o último capítulo do Evangelho de João, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles o lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado,
e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Até aí. Esse texto é um texto maravilhoso dos evangelhos. É um texto que revela muito sobre o caráter de Deus, muito sobre o relacionamento que Deus estabelece conosco, o nível de relacionamento que Deus estabelece conosco, e mostra como nós nos esquecemos facilmente da relação que nós desenvolvemos com o nosso Deus. Nós precisamos nos perguntar que momento é esse, porque o texto começa assim: depois disso, Jesus apareceu novamente. E depois disso o quê? Porque aquilo que vem antes tem muito a nos contar sobre a importância desse momento aqui. O texto anterior vai narrar a prisão de Jesus, vai narrar a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, mas vai narrar também aquele fatídico momento onde Pedro, impetuoso como sempre, né, entrão, porque Pedro era entrão, Pedro era impulsivo, ele gostava sempre de dar a primeira palavra, ele não tinha muita simplicidade para lidar com as situações. O que vinha na cabeça dele, ele falava. Então, Pedro tinha confessado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ao mesmo tempo, logo depois, Jesus vai falar para ele: arreda-te, Satanás. Porque ele fala: não, Senhor, o Senhor não vai morrer. O Senhor não pode morrer. Olha, Senhor, se algum desses aí trair o Senhor, eu nunca vou traí-lo. Eu nunca o deixarei. Eu nunca vou negá-lo. Foi na ceia que Jesus quis lavar os pés de Pedro. Ele falou: não, Senhor, os meus pés não. Jesus falou: mas Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Senhor, então me dá um banho. Me dá um banho. Porque Pedro era assim, impulsivo, sanguíneo. Ele falava o que vinha na cabeça dele. Mas é conversando com Jesus que ele é alertado. Ele fala: Pedro, você vai me negar 3 vezes. A sua fidelidade não é tanta quanto você imagina. Você não é tão apaixonado por mim quanto você imagina. Você vai me negar 3 vezes. Que isso, Senhor? Eu não. O Senhor está enganado. Qualquer um desses camaradas aí pode te negar, mas eu nunca o farei. Foi naquela mesma noite da prisão, à roda de uma fogueira, talvez a madeira
estalando, o fogo crepitando, o calor que aquecia soldados e pessoas que estavam em volta, Jesus preso, dando a sua declaração, e Pedro é inquirido. Você não estava com ele? Você não era um daqueles camaradas que era o braço direito desse senhor que foi preso aí? Não, vocês estão me confundindo. Eu não. Não, mas... E você fala como eles. Não, você está enganado. Eu sou galileu, mas eu não estou com essa galera aí, não. Esse povo aí, não estou com eles, não. Não, mas olha, eu acho que eu vi você com eles. Não, você está me confundindo, rapaz. Eu não. E é ali que Pedro nega, o galo canta e ele se sente profundamente machucado. E ele descobre: errei. Errei e errei feio. E quando erramos e erramos feio, o que nós fazemos? Qual é a nossa atitude? Jesus morre, como nós sabemos, e ressuscita. E as mulheres vão até o túmulo, descobrem que o túmulo está vazio. Pedro e João correm para o túmulo. Chegam no túmulo, não encontram com Jesus. Voltam para casa. Mas Maria Madalena ali tem um encontro com Jesus. Jesus aparece para ela. E depois, reunidos em casa, Jesus aparece aos discípulos. Conversa com eles. Se apresenta a eles. E é no caminho de Emaús que ele se apresenta a outros 2 discípulos. Mas não aquele grupo específico dos apóstolos, outros discípulos. E depois disso, na primeira aparição, Tomé não estava lá. E quando os discípulos contam para Tomé, Tomé vai falar assim: não, isso aí é a história da carochinha que vocês estão me contando. Que ressuscitou que nada. Não, ele ressuscitou sim. Não, eu vou acreditar só quando eu colocar a mão na ferida. Aí eu acredito. De repente, a Bíblia diz que Jesus se pôs no meio deles. E falou para Tomé: vem cá, Tomé, coloca a mão aqui. Pode ver. E Tomé, tomado de profundo temor, creu em Jesus. Na sinceridade do coração dele, ele creu em Jesus. Essa foi a segunda vez. Só que agora nós estamos numa terceira vez. A primeira vez e a segunda vez eles estavam em Jerusalém quando Jesus apareceu, trancados, com medos da prisão, com medos da retaliação pública, com medos de que os guardas ainda viessem atrás daqueles que eram um seguidor do Jesus que foi morto na cruz. Mas agora, nessa terceira vez, eles falaram: não vamos ficar em Jerusalém? Nada, vamos embora para casa. E sabe o que é mais triste? Jesus se apresentou 2 vezes aos discípulos. E sabe quantas vezes ele conversou com Pedro sobre o que tinha acontecido? Nenhuma. Foram 2 vezes em que eles se encontraram e Jesus não tocou no assunto. Se Jesus não fosse Jesus, a gente podia dizer que Jesus estava de beicinho para Pedro. Que Jesus estava de birrinha com Pedro. Não vou conversar com ele, não. Me traiu. Mas eu acredito que Jesus estava mostrando a Pedro até que ponto o erro pode nos distanciar do nosso propósito de vida. Pode nos distanciar do próprio Deus, do próprio significado e sentido da nossa existência. Como erros são tão prejudiciais quando nós não lidamos com eles como devemos lidar. Então eles resolvem voltar para Galileia, onde tudo começou. E olha que interessante, o que o texto vai narrar. Ele vai dizer: e novamente apareceu aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E o que tem isso de tão especial? Muito! Porque a história volta ao começo. Aonde foi que Jesus se encontrou pela primeira vez com Pedro? Às margens do mar de Tiberíades. E Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Jesus retorna ao início. Jesus permite que Pedro volte ao início da sua história. E isso demonstra como muitas vezes nós agimos
em consequência dos nossos erros. Ao invés de lidarmos bem com os nossos erros e percebermos como nós devemos superar, como nós devemos reagir, como nós devemos corrigir os nossos erros, na maioria das vezes, o que nós gostamos de fazer é fugir das consequências. Ao invés de continuarmos o nosso crescimento, o desenvolvimento da nossa fé e do nosso caráter cristão, nós retroagimos. Nós temos a tendência de voltar, de retroagir na fé, de retroceder na fé. Foi isso que aconteceu. Pedro havia desistido, Pedro havia entregado os pontos, Pedro havia dito: olha, o meu erro, o erro que eu cometi, sabe, eu sou carta fora do baralho. Eu não sirvo mais para nada, eu não sirvo mais para ninguém. O meu erro é imperdoável. Esse Jesus, ele vai querer qualquer um, menos a mim, porque o que eu fiz foi grave. E é lá, às margens do mar de Tiberíades, ou Mar Grande, que na verdade não era um mar, tá? Era um lago muito grande, também conhecido como Lago de Genezaré, que eles estavam. E olha que interessante, vai dizer que foi assim, estavam juntos Simão Pedro, e assim é que o escritor do Evangelho, o próprio João, chama Pedro. Ele vai falar sempre Pedro, e Pedro não é o nome de Pedro. Pedro é o codinome que Jesus dá a Pedro, porque o nome dele é Simão. Então, aqui, o próprio escritor do Evangelho vai chamar Pedro pelo nome que Jesus o deu, que é Pedro. Então ele vai dizer, estavam lá Simão Pedro, que é o traidor, que é quem negou Jesus. Estava lá Tomé, que é aquele incrédulo, que é o crica da história, é aquele que quer pôr o dedo nas feridas de Jesus, né? É o crica. Estava lá também Dídimo, chamado Natanael, de Caná da Galileia, provavelmente aquele camarada que conheceu Jesus, e a história de Jesus ali na história, no milagre que aconteceu em Caná da Galileia, quando Jesus ele transformou a água em vinho. Ele sabia do poder de Jesus, ele acompanhou Jesus, ele viu Jesus e agora retornou para a Galileia novamente. Estavam ali os filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João, que também tiveram o início da sua história de seguir Jesus à beira do mar da Galileia, à beira do mar de Tiberíades, quando Jesus foi até eles e ali os encontrou e disse a Pedro, a Tiago e a João: sigam-me. E também tinha lá outros 2 discípulos que o autor resolveu não nos dizer quem eram, mas que estavam ali também e que conheciam profundamente a pessoa de Jesus e sabiam quem era Jesus. E ele vai dizer: vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E esse vou pescar é muito significativo, porque é uma atitude individual e individualista. É uma decisão própria, particular. Ele não usa o termo aqui no plural, ele usa no singular. E a primeira pessoa do singular: eu vou pescar. Eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês. Eu não estou nem aí com o que vocês vão fazer com o resto da história e da jornada de vocês. Eu estou preocupado com aquilo que eu vou fazer e eu já decidi o que eu vou fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para aquilo que eu fazia antes de conhecer Jesus. Eu vou retomar a vida que eu tinha antes de iniciar toda essa doideira de seguir um rabino durante 3 anos e ele acabar morto, ressuscitado, e eu acabar como traidor da história,
Como eu não tenho mais perdão, como o meu erro foi extremamente grave, o que eu vou fazer? Vou voltar para a minha vida anterior. O que vocês vão fazer, por mim, não importa. Isso aqui fala muito a nós, porque revela os nossos verdadeiros deuses. Revela aquilo que está no nosso coração. É isso aqui que demonstra realmente o fundamento da nossa fé e da nossa crença na pessoa de Deus. Já aconteceu com você? Quando você erra, ou você conversou com alguém já na sua vida, e ela disse, olha, Deus pode perdoar qualquer pessoa, a mim não. Ou então quando você peca, quando você erra contra o Senhor, você fala assim, Deus não me ama mais, Deus não vai me perdoar. Dessa vez Ele não me perdoou. Eu fiz isso de novo. Já aconteceu com você? Eu me sinto novamente, desculpa o termo, eu me sinto novamente um lixo. Algo que não tem mais valor nem utilidade para Deus. Às vezes nós nos sentimos assim. Porque nós não conhecemos muito bem, ou pelo menos não estamos levando em consideração, nesse momento, o caráter do nosso Deus. A opção de Pedro de voltar à estaca zero é muitas vezes a decisão de muitas pessoas. Pessoas que às vezes têm a vida dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, se erguem na fé, conhecem a pessoa de Jesus e muitas vezes decidem desistir de seguir Jesus, abandonar Jesus. Decidem, olha, eu não quero mais servir a Jesus. Eu errei feio. Ele não vai me perdoar. Ou pelo menos, se não abandonam a comunidade da fé, desistem de continuar crescendo. Falar, Deus, Ele ama a todas essas pessoas, mas não me ama como ama os demais. Eu sou muito mal. Eu sou muito mal. É assim que Pedro está. E Pedro está fazendo uma opção por um Deus que existe dentro de cada um de nós. E talvez seja esse o Deus mais forte do panteão de deuses da atualidade. Nos tempos de Jesus, os gregos tinham um panteão de deuses. Os romanos tinham um panteão de deuses. Os mesopotâmios tinham um panteão de deuses. O que é um panteão? É um grupo de divindades que tem uma hierarquia. Hoje também existe um panteão de deuses. E se nós olharmos para esse panteão e vermos o Deus maior, como por exemplo, o panteão grego que era Zeus, se nós tivéssemos hoje que observar esses deuses da atualidade, principalmente na vida dos mais jovens e daqueles que têm de 30 anos para baixo. Aqueles que têm de 30 anos para cima, o Zeus da vida deles, poderia ser os bens de consumo. Gente que tem hoje de 50 anos para cima está preocupado em ter. Está preocupado em ter. Só que nessa guerra de deuses, aqueles que têm de 30 anos para baixo, isso ainda é um Deus para eles. Mas é um Deus filhote. O Deus maior para esses é a autonomia. Autonomia. Eu quero ter liberdade para fazer o que eu quiser. E garantido a liberdade dele de fazer o que quiser, de tomar a decisão que quiser, de ser uma pessoa totalmente contrária a regras, a leis e autoridades. Tendo isso garantido, ele se sente bem, ele coloca uma mochila nas costas e é capaz de rodar o mundo como mochileiro, simplesmente para se sentir livre. A vida deles ganha sentido a partir desse
dessa autonomia. E olha, deixa eu falar para você, esse é um pecado mais antigo. Foi em busca dessa autonomia que Adão e Eva caíram, pecaram. Se sentirem autônomos, livres de tudo aquilo que o próprio Deus havia instituído a eles. E eles acabaram caindo. O que Pedro está fazendo aqui é optando por essa autonomia. Já chega. Já chega de seguir alguém. Já chega de tomar as decisões baseadas naquilo que eu ouvi do rabi, do mestre. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar a minha própria posição. Eu vou seguir a minha própria vontade. Eu vou construir a minha própria história. Eu vou voltar. Eu vou voltar a pescar. É lá que eu vou reencontrar os meus velhos sonhos, os meus velhos desejos. Talvez o desejo de ter uma empresa de pesca próspera para aqueles tempos. Era um grande empreendimento. Vou reencontrar com os meus antigos sonhos e projetos. Vou reencontrar com os meus antigos valores. Vou me reencontrar com aquilo que eu acreditava antigamente. É a opção pela autonomia. E nós fazemos opções por autonomia. E todas as vezes que nós fazemos a opção pela autonomia em relação a Deus, isso tem consequências. Isso tem consequências e tem consequências sérias para nós. Pedro está profundamente amargurado, entristecido e sem expectativas de vida, pelo menos vida espiritual e continuidade. Ele vai dizer, vou pescar. E os amigos dele disseram também, nós vamos com você. Se nós achamos que os nossos erros e lidarmos de maneira errada com os nossos erros trazem consequências somente para nós, nós estamos errados. Quando nós erramos e não lidamos da maneira correta com os nossos erros, isso traz consequência para as pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que estão nos seguindo, pessoas que são influenciadas por cada um de nós. E olha, deixa eu falar para você, tem pessoas que olham para você e tem pessoas que estão seguindo os seus passos. Isso pode ser um amigo, pode ser um parente, mas principalmente os filhos. Eles colocam os pés nas nossas pegadas. Tem aquela velha história do pai que olha para o filho e diz, filho, cuidado aonde você põe o pé. E o filho olha para ele e fala, não, pai, cuidado aonde você põe o pé. Porque eu vou colocar o pé onde você colocar. Nós sempre estamos influenciando. E quando nós não lidamos de maneira correta com os nossos erros, isso tem consequências. Quando nós magoamos pessoas, nós precisamos tratar isso com as pessoas. Quando nós ferimos pessoas, nós precisamos aprender a pedir perdão. Entendam uma coisa, se esse problema e erro causado é um erro público, publicamente deve ser consertado. Eu vejo aquelas pessoas que fazem aquele escarcéu e ferem uma pessoa publicamente, mas aí depois dói a consciência. Aí eles querem se retratar. Aí chama a pessoa, vem aqui no cantinho, deixa eu conversar com você. Aquilo que você faz publicamente, de errado, conserte publicamente. Porque tem pessoas que estão seguindo você. Brigou com a esposa, na frente do filho, ofendeu ela, ou ofendeu ele, conserta na frente do filho. Mas agora, errou, como por exemplo eu erro sempre com a minha esposa, está só nós dois. Aí você erra, você magoa, você fere a outra pessoa.
Não vai para o Facebook e coloca um texto de pedido de perdão. Não tem necessidade disso. O perdão não é uma oportunidade de aparecer. É a reconstrução de algo que se perdeu, que se deixou. Reconstrua isso sozinho. Refaça o caminho sozinho, você e a pessoa. E conserte. É assim que nós lidamos com os erros que vamos cometendo. E esse é só um exemplo dos muitos erros e de uma forma correta de consertar os erros. Quais são os muitos outros erros que nós cometemos? Existem formas corretas de lidar com eles? Sim, existem maneiras. E como nós vamos saber quais são essas formas? Nós precisamos conhecer as Escrituras e a Palavra de Deus, porque ela sempre vai nos instruir sobre a maneira correta de lidarmos com os nossos erros, com as nossas dificuldades. É aqui nas Escrituras que nós vamos saber o manual de como lidar com as muitas realidades. Pedro, ele voltou para a terra dele, para a antiga vida dele, fugindo. E geralmente é assim que nós fazemos. Ao invés de encararmos, de pedirmos perdão, ele teve duas oportunidades com Jesus. Duas oportunidades de chegar e falar: Senhor, me perdoa. Senhor, lá naquela fogueira, naquela noite, o que o Senhor disse se cumpriu. Eu te neguei. E não foi uma vez, não, foram 3 vezes. Mas ele ficou calado. Porque geralmente no momento do erro nós queremos fugir, ao invés de encarar que precisamos realmente enfrentar as consequências do erro e com muita maturidade superar as dificuldades. Então Pedro resolve voltar e diz o texto aí, eles foram e entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. E aqui tem um outro problema. É quando você toma a decisão errada, você arrasta outras pessoas para o seu mundo de decisões erradas, e aí não é só você que sofre as consequências, as outras pessoas também sofrem as consequências. Porque agora foi todo mundo para o barco, foram pescar, passaram a noite inteira lidando com a água e com as redes e não pegaram nada. Aqui é aquela ideia de que você pode fazer uma escolha para longe de Deus, uma escolha que você rompe com Deus, uma escolha que você nega a Deus e continua acreditando que está tudo bem, que a vida vai dar certo. Deixa eu falar para você, não vai dar certo. A coisa não vai rodar, não vai funcionar. Negar a Deus, errar e fingir que nada aconteceu, nunca vai levar você a ter uma realização agradável. Ou pelo menos aquilo que você espera. Todas as vezes que você rompe com Deus, algo vai dar errado. Se você acha que você pode romper com Deus, você pode negar a Deus, e as coisas ainda vão continuar dando certo e que Deus vai abençoar você, não vai. Nesse caminho que você está tomando sozinho. Você está indo sozinho, você está trilhando ele sozinho. E Deus está falando com você, não estou com você nesse caminho. Não estou com você. As consequências serão frustrantes. As realidades a serem enfrentadas serão frustrantes. E lidar com a frustração de toda essa realidade dificultará ainda mais toda a situação. Ele continua. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Aí Jesus está na praia.
Aí eles passaram a noite inteira, só frustração, só dificuldade, não apanharam nada, não conseguiram alcançar os propósitos que haviam estabelecido. E de repente estão voltando frustrados, a mais ou menos 90 metros da praia, e eles veem um homem. Talvez o sol nascente, aquela manhã ainda, sabe, com as luzes rompendo com a escuridão, ainda tudo muito lusco-fusco, sem saber direito definir quem era aquele sujeito. Eles percebem que tem alguém sozinho na praia, uma fogueirinha ali na praia, e de repente aquele camarada fala: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E a palavra filhos aqui pode ser traduzido por crianças. Porque é isso que Jesus está falando. Era essa a atitude deles. Não era a atitude de homens, de adultos. Era a atitude de crianças, de tentar fugir das consequências. Jesus está falando: crianças, vocês têm alguma coisa para comer? E eles dizem: não, nós não temos nada. A resposta deles é frustrante. É de uma noite que foi passada com grandes esperanças de retomarem a vida de volta, o controle da vida, mas se frustraram totalmente. E o homem vai dizer: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Opa! Você imagina o cabelo desse pessoal aí? Eu espero que eles tivessem cabelo, não podia ser careca igual eu. Mas se eles tivessem cabelo, eu acredito que tinha, o cabelo, pelo menos da nuca, ia arrepiar. Porque eles iam falar assim: opa, nós já escutamos isso antes. Parece um déjà vu. Nós já ouvimos isso antes. Esse negócio: atire a rede do lado direito do barco, que vocês vão pegar peixe. Isso é conhecido. Vamos fazer? Vamos fazer. E eles jogam a rede. E aí diz que a rede vem cheia. Olha o texto. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, quem era o discípulo a quem Jesus amava? O escritor do Evangelho, o próprio João, disse a Pedro: é o Senhor. É mais ou menos assim: Pedro, a casa caiu. É Jesus, cara. Ele nos encontrou. Pedro, fedeu. É isso que ele está falando. E aí, Pedro, atônito, ainda amargurado, ainda sentindo, se sentindo perdido, faz o seguinte: e Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Pedro estava tão perdido. Alguns vão dizer que, como ele estava diante de Deus, ele quis se vestir. Eu acredito mais que ele estava tão perdido, que ele acabou vestindo a capa. E se esqueceu que estava no mar. Porque quando você está no mar, se você estiver num barco e precisar pular na água, você não veste a calça jeans, você tira a calça jeans. Você não veste capa, você tira a capa. Porque isso dificulta, isso atrapalha. Mas Pedro vestiu a capa, pulou no mar, de tão desesperado que ele estava, e foi encontrar com o mestre na praia. E diz: os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando chegaram ali, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Imagina a frustração. Os grandes habilidosos, os pescadores profissionais, passaram a noite inteira e não pegaram nenhum peixinho. Quando eles chegam na praia, tem uma fogueirinha, um peixinho assando e Jesus sentado. Vocês não pegaram nada. Eu tenho um negocinho aqui para dividir com vocês. Vem cá. Aí tem pão também. Porque depois que Jesus ressuscita, parece que pão faz parte, né? Ele sempre está partindo o pão conosco, para nos ensinar a partir o pão com os outros, com aqueles que não têm. E aí ele vai dizer: olha, tragam os peixes que vocês fizeram, e ninguém queria comentar nada.
Eles sabiam que era um Senhor, mas ninguém comenta nada. E ficam ali. E de repente, no meio daquela frustração, no meio daquela problemática de erros e mais erros, porque é Pedro errando e continuando errando, ao lidar com o erro, ele começa um diálogo com Pedro. Ele fala: Pedro, é o seguinte, não vamos entrar no mérito da causa. Não vamos relembrar coisa passada, não. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: e como é que o evangelista chama? Simão Pedro. Mas Jesus não chama ele de Simão Pedro. Jesus vai dizer: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Agora para Jesus ele já não era mais Pedro. Porque Pedro significa pedra. Só que a pedra falhou. A pedra não era forte o suficiente. A pedra não era rígida o suficiente. Ele agora é Simão. Simão, filho de João. Você me ama mais do que estes? E aí, a resposta de Simão é: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus vai responder: cuide dos meus cordeiros. Isso aqui nos fala muito, irmãos. Por quê? Porque amor nas Escrituras não é sentimento. Amor nas Escrituras é um ato concreto de bondade para com o próximo. Você quer amar alguém? Você tem que ter atos concretos de bondade, justiça e misericórdia para com as pessoas. Isso significa amor nas Escrituras. Aquele amor que você diz: eu te amo, mas não faço nada para poder mudar a sua realidade, isso não é amor bíblico. Amor bíblico é uma escolha pelo bem, é uma escolha pela bondade. E é isso que Jesus vai dizer: você me ama? Então tá bom. Então apacenta os meus cordeiros. Transforma esse amor em atitude. Transforma esse amor em um ato concreto de bem para com o próximo. É isso que você tem que fazer. E aí, Jesus pergunta de novo. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Se você me ama, continua, Pedro, tendo atitudes de pastorear as minhas ovelhas. Deixa eu te falar, Pedro, para onde você levou as minhas ovelhas, cara? O seu erro levou as minhas ovelhas para onde? Você está achando que o seu erro influencia só você, toca só na sua vida? Você está enganado, você influencia um monte de gente ao seu redor, e olha para onde você está levando as minhas ovelhas. Você não está apacentando os meus cordeiros, nem pastoreando as minhas ovelhas. Você está levando as minhas ovelhas a desistirem, a me abandonarem. Vocês voltaram para a vida antiga. Olha onde é que eu estou, aonde tudo começou. Eu tive que vir encontrar vocês no começo. E eu encontro vocês novamente nesse começo, onde vocês me abandonaram, para que vocês tenham um recomeço. Eu espero que se alguém aqui, essa noite, estiver triste ainda, amargurado, ainda machucado na vida, pelos erros, pelas dificuldades, por aquilo que você fez, e às vezes você não acredita mais em si mesmo, nem na possibilidade da continuidade, olha, Jesus te encontra no recomeço, para um recomeço. E pergunta para você: Pedro, tu me amas? E o mais interessante é que Pedro deveria ter perguntado, como nós perguntamos: Senhor, tu me amas? Não é? Não parece que a pergunta está ao contrário? Porque foi Pedro que errou, não Jesus. Quem deveria estar chateado era Jesus e não Pedro. Mas nós temos essa tendência. Quando nós estamos chateados com alguém, nós erramos com alguém, nós queremos jogar a responsabilidade nele. E nós falamos: mas ele fez isso também. Mas ele também agiu daquela maneira. E nós tentamos justificar os nossos erros.
Mas a pergunta correta era Pedro fazer: Senhor, tu ainda me amas? Mas o interessante é que o ensino de Jesus ainda estava muito forte dentro de Pedro. E Pedro não precisava duvidar do amor de Jesus. Pedro sabia, mesmo com tudo isso, ele ainda me ama. E é isso que nós precisamos crer. Olha, o amor de Deus por nós não depende de nós, depende dele. Não depende de você, dos seus atos, das suas atitudes. Ele resolveu amar você. E deixa eu falar, ele ama você tanto quanto é possível um Deus eterno amar você. Não existe nada que você faça para poder Deus amar mais você. Nem um tanto de teologia, nem um tanto de boas obras, nem um tanto de justiça, nem um tanto de atitudes corretas para Deus amar mais você. Deus já ama você tanto quanto Ele pode amar. Mas também não adianta você fazer alguma coisa para Ele te amar menos. Nem um tanto de pecado, nem um tanto de prostituição, nem um tanto de erros dos mais variados possíveis. Deus ama você e nunca deixará de amar você. Isso não quer dizer que quando nós nos afastamos dele, mesmo nos amando, nós não nos tornamos alvos da justiça dele. Deus é justo. Isso não quer dizer que ele deixou de nos amar, mas ele aplica a justiça dele em nós. É por isso que aqueles homens passaram a noite inteira e não pegaram nada. Porque Deus é justo. Não adianta você achar que você vai romper com Deus e que as coisas vão dar certo. Não vão. Não vão. E aí, por último, diz aqui, pela terceira vez Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E aí vai falar, Pedro ficou magoado porque Jesus perguntou pela terceira vez. É claro que ele ia ficar magoado pela terceira vez. Porque na hora que Jesus perguntou a terceira vez, ele se lembrou automaticamente de que havia negado Jesus 3 vezes. E Jesus está fazendo um link aqui. Jesus foi intencional. Sabe por quê? Quando você erra, você precisa confessar o erro, reconhecer o erro, dar nome ao erro. Você precisa falar: eu errei, Senhor, e eu errei em tal lugar. Quando você erra com uma pessoa, você precisa dar nome ao erro. Eu errei, e eu errei em tal atitude. Isso é reconhecimento real do erro. E é isso que Jesus faz, Pedro, a reconhecer: Senhor, eu errei, e eu errei quando eu neguei o Senhor 3 vezes. E aí, então, Pedro fica chateado com Jesus. Porque é sempre assim que nós fazemos quando somos pegos em erros. Nós queremos nos justificar, nós queremos culpar os outros, nós queremos nos magoar, ao invés de simplesmente reconhecer: não, eu realmente errei, Senhor. E diz, Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. A intenção de Pedro é falar: Senhor, o Senhor sabia quando eu iria negar o Senhor. Antes mesmo de eu saber que negaria, o Senhor sabe todas as coisas. Então eu só posso crer que se o Senhor sabia antes que eu o negaria, o Senhor é o único que pode sondar o meu coração e saber se eu amo ou não amo o Senhor verdadeiramente. O Senhor sabe todas as coisas e o Senhor sabe que eu não estou mentindo. E a resposta de Jesus para Pedro é: cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Aqui nós precisamos reconhecer algumas coisas no tratamento de Jesus com Pedro. O tratamento de Jesus com Pedro é: Pedro, 2 instâncias da resolução dos erros. Em primeiro lugar, reconheça o erro e obedeça a Deus. O reconhecimento do erro é o reconhecimento da santidade de Deus. É o reconhecimento de que Deus, Ele tem leis
que nos fazem, que nos prometem, melhor falando, vida e vida com abundância. Que ao obedecermos à voz de Deus, o que nós colhemos com isso é uma rede cheia de peixes. Quando nós nos afastamos de Deus, é a noite inteira de rede vazia. Ou seja, aqui não estou falando de prosperidade financeira. Aqui eu estou falando de realização. Eu estou falando aqui de sentido de vida. Se você busca alguma coisa, você precisa entender que você vai alcançar quando Cristo estiver no caminho, no seu caminho. Se você está buscando peixe, é Cristo no seu caminho que traz peixe. Não é a sua capacidade, não é a sua profissão, não é a sua capacidade profissional, gente. É Deus que realmente coloca os peixes no lugar certo para pescarmos. Para termos a nossa realização. Felicidade que você procura. Paz que você quer. O sentimento de tranquilidade, a família restaurada. Você só vai encontrar quando Cristo estiver no seu caminho. Só quando Ele estiver no caminho. Quando Ele estiver com você. Só que enquanto você reconhece a lei de Deus e se submete a ela, você obedece. E como é que você obedece? Você obedece recebendo amor e distribuindo amor. Deus ama você. E espera que você ame o próximo. O que você precisa consertar? O que você precisa consertar em você, na sua vida, na sua jornada? Qual é o erro que precisa ser consertado adequadamente? Para ser consertado adequadamente, precisa ser regado com amor. Antes de mais nada, regado com amor. E você só consegue amar o próximo quando você reconhece que Deus ama você. Isso é importante. Pedro se tornou, e os outros discípulos, a partir desse encontro com Jesus, se tornaram, vamos colocar assim, homens que mudaram a história da humanidade. E aonde quer que se fale de amor, fraternidade, irmandade, solidariedade, generosidade, no mundo, vão falar dos homens que estavam com Jesus na praia, na beirada de uma fogueira, sendo restaurados em amor. Vão falar desses homens. Os nossos erros não são motivos para desistirmos. São motivos para nos aperfeiçoarmos, para melhorarmos e cumprirmos a vontade de Deus. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus pode usar você para fazer grandes coisas para a glória do nome dEle. Você tem uma decisão hoje à noite sobre como vai lidar com esse erro que está no seu coração. Que te acusa, que te fere, que te magoa. E como vai lidar com os muitos erros que você vai cometer daqui para frente. Minha sugestão é, lembre-se que Deus ama você. Que Jesus está sempre disposto a novos recomeços. E por que novos recomeços? Porque não é um recomeço, são vários recomeços que nós temos na nossa vida. Recomece hoje à noite. Com a decisão de, Senhor, eu vou continuar seguindo o Senhor, sempre. E no processo de seguir o Senhor, eu vou pastorear as suas ovelhas, eu vou cuidar das suas ovelhas, eu vou apacentar os seus cordeiros. Ou seja, eu vou receber do Senhor amor e cuidado e ao mesmo tempo vou ser instrumento do Senhor para estender amor e cuidado às outras pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.